Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial. Eu sou o Ricardo Arraes. Galera, a gente sempre faz os vídeos aqui, né? Mostrando tudo mais, o que deu certo, o que a gente está fazendo, né? Qual foi o resultado, tudo mais. Mas eu estava pensando esses dias e eu percebi que a gente não tem feito vídeos também mostrando o outro lado da moeda, né? O que a gente errou, né? Ao longo desse nosso projeto, ao longo do andar do nosso projeto. Eu achei interessante fazer esse vídeo, que inclusive depois, enquanto já estava pronto, e aí eu fiquei pensando, pô, acho que dá para dividir em duas partes. Então essa, apesar de não ter nada do slide falando, é a primeira parte dos 3 maiores erros no nosso plantio de açaí, tá bom? Vai ter uma segunda parte disso aí, vai ter uma sobre maracujá, enfim. Vai ter uma sobre várias coisas aí do nosso projeto, porque é tão importante quanto a gente saber o certo, fazer o certo, né? É importante também a gente saber o errado para que ele não se repita ou para que a gente não cometa o mesmo erro das outras pessoas, né? Então, vamos lá. Mas antes da gente começar a falar diretamente dos nossos erros, né? Antes da gente começar a falar sobre os nossos maiores erros, bora concluir uns pequenos passos aqui, os passos bem básicos que vão me ajudar o canal a crescer, a se espalhar, a alcançar mais pessoas aí com o nosso conteúdo, tá bom? Então esses passos básicos aí para quem já é inscrito no canal, já acompanha a gente há algum tempo, é se inscrever no canal, tá? Vai lá embaixo e clica no botãozinho de se inscrever. Deixa o seu like no vídeo já, clique em curtir aí o nosso vídeo para já mandar esse vídeo aí para outras pessoas, tá? Para o YouTube ver que o nosso vídeo está dando resultado. E segue a gente aí nas nossas redes sociais, tá, pessoal? Os principais aí é Instagram, TikTok, a Fazenda Imperial também, igual o YouTube. Beleza? Isso aí ajuda muito a gente, pessoal. Você não tem noção do quanto. Então, faz esses 3 passinhos aí, tira esse segundinho e vamos então começar a falar sobre nossos erros, tá? Antes disso, pessoal, inclusive, aqui na descrição do vídeo tem vários links aqui para os nossos e-books, tá? Então, o e-book de produção de mudas de açaí, tá lá o gratuito e o e-book completo, que ele é pago, tá certo? Mas você pode aproveitar no gratuito 80% do conteúdo de graça. Então, vai lá aqui na descrição e clica nesses links, aproveita e garante seu e-book, beleza? Bom, então vamos lá começar a falar sobre os erros, mas primeiramente, né, na verdade, segundamente, que o primeiramente foi os nossos passos iniciais, né? Segundamente, a gente tem que entender, pessoal, alguns conceitos. Todo produtor rural tem que entender alguns conceitos, principalmente os novos. Eu não sou o mais experiente dos produtores rurais, mas eu estou na lida já há pelo menos 3 anos. Então, eu acho que esse foi um dos pontos mais importantes aí que eu entendi sobre a agricultura, tá, pessoal? Que o erro ele faz parte do processo na agricultura, tá bom? O erro sempre vai fazer parte do processo. A gente sempre vai errar de alguma forma, tá certo? Então a gente não pode se abalar com os erros, tá certo? A gente está lidando com a natureza. A natureza ela, tem risco intrínseco, tá certo? Tem instabilidade. A gente nunca tem como garantir certeza absoluta sobre o dia de amanhã, tá certo? As condições do clima aí fogem ao nosso controle, tá bom? Então, pessoal, a gente tem que saber lidar com esses erros e aprender também com esses erros, tá bom? É muito importante que a gente não perca a oportunidade de aprender com esses nossos erros, principalmente com o erro dos outros, tá bom? Então, é muito importante procurar justamente conteúdo também. É muito importante a gente procurar conteúdo que dê certo, né? Obviamente. Mas é muito importante a gente também saber o que não dá certo, como eu falei para vocês no início do vídeo, para a gente não cometer os mesmos erros que outra pessoa cometeu. Então, esse vídeo é dando os meus 10 centavos aí para ajudar vocês nesse caminho. Beleza? Então, vamos lá para o nosso primeiro grande erro, pessoal. Qual foi o nosso primeiro grande erro? O primeiro grande erro, pessoal, que eu fiquei pensando, eu acho que foi o nosso dimensionamento errado do projeto, tá certo? O que é um dimensionamento errado do projeto? É eu fazer, basicamente, um projeto é, é, elaborar um projeto aí em dimensões que eu não dê conta de realizar, tá certo?
No nosso caso, o que acontece? A gente não tinha noção nenhuma, a gente não é da agricultura. Eu e meu pai, nós começamos na agricultura agora com esse projeto. Então a gente não tinha noção do que um hectare representava, né? Desculpa, pessoal, que eu passei o dia inteiro falando aí, até esqueci de pegar água, mas não vou interromper o vídeo agora. Mas vamos lá. A gente não sabia o que, que um hectare representava. E investimento e custo, até certo ponto, até que a gente sabia, tá certo? Investimento, por exemplo, em infraestrutura e tudo mais, mas em custos de limpeza do terreno, em custos de manutenção do terreno, em investimento para, sei lá, em maquinário para isso e tudo mais, a gente não tinha muita noção de como melhorar isso aí ou de como aplicar isso aí, entendeu? A gente não tinha muita noção sobre os trabalhos, os cuidados que a gente tem que ter com hectare. Imagina então com 16 hectares, que foi o que a gente começou, tá certo? Hoje nosso terreno é de 70 hectares, mas de plantio de açaí nós temos 16. E nós temos capacidade para expandir pelo menos o dobro disso aí, tá bom? Então, o que acontece? A gente começou realmente com um dimensionamento errado. Nós começamos com um projeto aí realmente muito grande para duas pessoas. A gente, na verdade, não eram duas pessoas e um funcionário, tá certo? E eu e meu pai, nós não estamos todos os dias na fazenda. Então, realmente, isso aí fez com que a gente perdesse um pouco a noção. Até porque, vamos dizer o seguinte, a mídia, de forma geral, a gente está muito acostumado a escutar falar sobre agricultura de grandes terrenos, grandes propriedades, né? A gente escuta muito falar de 1.000 hectares, milhares de hectares, dezenas de milhares de hectares. E a gente esquece que isso aí depende muito do tipo de cultura que a gente está produzindo. Essas culturas mais extensivas é muito comum a gente realmente encontrar esses terrenos gigantes, gigantescos, essas fazendas gigantescas. Mas na fruticultura é muito comum a gente encontrar pequenos e médios produtores que têm aí uma infraestrutura menor, normalmente uma capacidade financeira menor também, entende? Então, quando a gente começou com 16 hectares, parecia assim, na teoria, muito pequenininho, um projeto muito pequeno, porque a gente escutava sempre falar de milhares e centenas de hectares, né? E isso aí, pessoal, realmente fez a gente perder um pouco a noção do que a gente deveria fazer do nosso projeto, tá certo? E isso levou a gente, a consequência desse nosso erro foram atrasos. Nós tivemos muitos atrasos nesses 2 primeiros anos de projeto. Nós tivemos muitos atrasos nos serviços, tá certo? Nós tivemos prejuízo, obviamente, porque esses atrasos geram prejuízo. Muitas vezes nós tivemos que deixar serviços pela metade, como é o que eu estou mostrando aqui para vocês no outro item. Então isso também é prejuízo. Serviços refeitos também é prejuízo, tá certo? Então essas aí foram as consequências desse nosso grande erro, tá vendo? Nesse nosso primeiro grande erro, tá certo? Exemplo para vocês aí de serviço pela metade, por exemplo. Como a gente tinha muito serviço acumulado, porque era feito um dimensionamento errado, era um projeto grande para 2, 3 pessoas tocarem o serviço, porque o açaí, pessoal, ele demanda um certo quantidade de trabalho e manejo. E quando a gente está falando de Amazônia, de bioma amazônico, como é o nosso, cara, a gente tem aí, a gente faz uma roçagem no terreno completa, 30 dias depois o mato está do mesmo jeito. É muito rápido. Então o que acontece? Às vezes a gente estava roçando o terreno e, pô, tá na hora de fazer adubação. Para a roçagem na metade e vai fazer adubação. Aí o mato começava a tomar conta de tudo. Não, para a adubação agora e bora fazer a roçagem. Entende? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de descontrole é que realmente foi um desafio para a gente no começo, tá? E como nós faríamos diferente hoje com essa experiência, né? Primeira coisa, pessoal, a gente ia procurar conhecer produtores em nossa região com condições semelhantes à nossa, para trocar experiência. Nós até conhecemos produtores rurais da nossa região, mas a maioria não estava nas nossas mesmas condições, sabe? Ou realmente eram produtores aí que era como se fosse um hobby, sabe, era um plantio que a pessoa estava lá esporadicamente, sabe? Não levava isso como um projeto realmente, vamos dizer assim, muito profissional. Ou então a gente conhecia produtores aí que tinha realmente aí uma boa capacidade financeira, né, para poder manter e tudo mais,
já era uma pessoa experiente no ramo. Então, a gente não encontrou um perfil desse, mas era muito interessante que a gente fosse atrás para conhecer, porque a gente poderia trocar essa experiência, né? Outra coisa que a gente faria diferente seria começar o nosso projeto, dar o pontapé inicial dele com um projeto menor, com uma dimensão menor, tá certo? Eu acho que 5 hectares hoje seria o ideal a gente começar, tá certo? Tanto é que nós aprendemos com isso que com o maracujá, desculpa pessoal, com o maracujá a gente já fez o seguinte, bom, vamos começar aí com um pomarzinho bem pequenininho, 40 pés, vamos entender como é que é o manejo e vamos expandindo aos poucos. O que a gente fez na nossa expansão no maracujá? Fizemos aí 40 pés, subimos aí para 150 pés, vamos subir agora para 300 e já estamos pensando aí em fazer 1 hectare, tá bom? Então, 1 hectare de maracujá é muito serviço, pessoal, vocês não têm noção, tá bom? É muito mais que 1 hectare de açaí, por exemplo, tá bom? Mas isso aqui é um exemplo do nosso aprendizado, tá bom? Então, é muito importante na agricultura, ainda mais para quem não tem experiência ou que tem pouquíssima experiência, como nós no início, começar com um projeto pequeno e ir expandindo ele de forma sustentável. Sustentável, quero dizer, financeiramente falando. Sustentável também ecologicamente é importante, mas eu estou querendo dizer mesmo sustentável financeiramente. Esse nosso dimensionamento, pessoal, ele não quebrou a gente, tá certo? A gente conseguiu com muita luta, muito suor, botar tudo em dia e hoje a gente tem tudo controlado hoje no nosso processo, tá certo? No entanto, pessoal, é um erro arriscadíssimo, tá certo? É um erro arriscadíssimo. Nós conhecemos pessoas que botaram inclusive muita gente chega comigo no direct, realmente do Instagram, por exemplo, falando que realmente, pô, botou o projeto para rodar e não conseguiu acompanhar e o projeto meio que ficou abandonado meses e a pessoa está tendo que retomar isso quase do zero, tá certo? Então, isso é um erro muito perigoso, tá, pessoal? É arriscadíssimo. Então, o dimensionamento a gente tem que ir com bastante calma, tá certo? Esse foi um grande erro nosso e a gente aprendeu bastante com ele. Inclusive, a gente está fazendo isso com mamão também. No nosso pomar, que a gente tem um pomar lá nosso, nós estamos começando com alguns pés de mamão justamente para depois expandir. Mesma coisa que a gente fez com maracujá, tá? Beleza, então passado o primeiro grande erro, vamos para o segundo, pessoal, que é a gestão de prazos errada. O que é essa gestão de prazos errada, pessoal? O que a gente fez? Né? Sempre que alguém dava um prazo para a gente aceitava ele como certo e se baseava naquele prazo que a pessoa nos dava sem reavaliar. Exemplo, eu até falei aqui, o exemplo está aqui embaixo, né? As partes encarregadas da nossa irrigação nos deram um prazo aí que equivalia a uns 4 meses para a nossa irrigação estar pronta. E no fim das contas, tivemos muitos atrasos, pequenos atrasos, mas muitos atrasos, das várias partes que estavam encarregadas da nossa irrigação, porque a nossa irrigação era uma equipe fazendo a parte de tubulação, uma equipe fazendo a parte elétrica, uma equipe fazendo o poço, né, e uma equipe tratando da bomba. Então, eram várias equipes para tratar disso aí. E, cara, tiveram vários atrasos e isso aí, fomos concluir nossa irrigação 2 meses depois do prazo que a gente havia aceitado dessas pessoas. Então, o que acontece? A gente deveria ter feito uma reavaliação sobre isso. Eu vou falar na parte que a gente vai falar agora, o que a gente faria diferente. Mas, o que esses atrasos, o que essa gestão errada de prazos aí, ela gerou principalmente? Prejuízo, pessoal. Prejuízo, tá? Não tem outra palavra. Prejuízo no investimento realizado, porque nós tivemos aí, por conta dos atrasos, ter que muitas das vezes aumentar nosso prejuízo, às vezes pagar mais caro no transporte para o negócio chegar mais rápido, às vezes, ter que fazer uma troca que a gente não queria, enfim. Então, o investimento, aí a gente teve um prejuízo no investimento realizado. Nós tivemos prejuízo com os custos, porque atrasos aumenta a quantidade de mão de obra, aumenta o custo, enfim. Então, tivemos também prejuízo nos custos e tivemos prejuízo também por conta do atraso da receita, né?
nossa irrigação atrasou, então a gente já percebe que tem um efeito sobre nossas mudas. Muitos de vocês sabem, porque eu já falei em outros vídeos, que nós tivemos aí um impacto aí significativo nas nossas mudas por conta desse atraso na nossa irrigação. Nós tivemos aí se não tenho, acho que foi uns 15 a 20% de mudas que morreram por conta disso, tá bom? Não aguentaram ficar sem a irrigação, porque isso coincidiu exatamente no pico do verão, entende? Então a gente teve perdas por conta disso, tivemos que fazer um replantio disso, tá certo? E aí é atraso de receita, além de aumento de custo, etc. Tá? E o que a gente faria diferente com relação a essa gestão de prazos errado, pessoal? Nós já fazemos isso hoje, tá certo? Mas nós faríamos nosso próprio planejamento para a realização dos serviços, tá certo? Seja começando ele antes, tá certo? Ou esperando que ocorra algum tipo de atraso e a gente dá um prazo maior para aquilo lá, para que fique dentro aí das nossas possibilidades, tá bom? Então, o que acontece? Vamos dizer o seguinte: a pessoa me deu 4 meses para fazer a irrigação, beleza, eu queria começar em abril, vou começar em março, tá certo? E ia começar em abril e ia terminar o quê? Em agosto. Eu vou dizer que vou considerar que ela vai terminar em setembro. Então tem uma janela aí de 2 meses, um para frente, um para trás, na verdade um para frente. E aí eu consigo trabalhar minhas possibilidades dentro dessa janela, me preparar para isso, tá certo? Uma coisa que é importante ressaltar aqui, pessoal, é ter um plano de contingência. No nosso caso, nós até tivemos, tá certo? Eu fiz até um vídeo um dia desse sobre isso, que a nossa bomba deu problema, e a gente usou esse plano de contingência, que é sair jogando uma pequena quantidade de água para que nossas mudas não vão ter déficit, obviamente, porque é muito pouca água. Mas pelo menos vai estar jogando alguma coisa que é melhor do que nada, né? Ainda mais com a cobertura morta, aí rende um pouquinho mais, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo sobre a nossa irrigação emergencial que a gente fez, tá bom? Mas é importante também ter um plano de contingência. Eu não coloquei do que eu faria diferente aqui porque a gente tinha plano de contingência, a gente fez isso aí, tá certo? A gente fez inclusive recente, tá? Beleza, então esse é o segundo grande erro, tá, pessoal? É gestão de prazos. A gente tem que trabalhar realmente com possibilidade de dar problema, tá certo? Possibilidade de dar problema e se antecipar disso, tá bom? Não quer dizer que o nosso planejamento também acabe não furando, né? Assim, pode ser que atrase um pouco mais do que você estava esperando, mas é melhor do que se você não estivesse esperando nenhum tipo de atraso. Concorda comigo? Então, beleza. Vamos para o nosso terceiro grande erro, pessoal, que foi deixar serviço nas mãos de outras pessoas sem ter estudado nada sobre o assunto. Isso aqui foi um erro que a gente não comete mais nem a pau. Não passamos mais por essas situações, tá? O que eu quero dizer com essa questão de deixar o serviço na mão de outras pessoas? É não entender absolutamente nada. Não quer dizer que, todo o serviço que eu vou fazer agora eu vou me tornar um especialista e vou fazer eu mesmo. Não, não é esse o ponto. O ponto é que não entender absolutamente nada sobre algo e permitir que outra pessoa faça o serviço sem acompanhamento, né? Sem eu estar lá fiscalizando para saber se alguma coisa dá certo, porque afinal de contas eu não sei se está certo, eu não sei se está errado, né? É um risco muito grande, tá bom, pessoal? E nós passamos por isso várias vezes no início, tá certo? Principalmente por conta da irrigação, tudo isso que eu estou falando está muito voltado para a irrigação. Então, por exemplo, nós não sabíamos nada sobre bomba de irrigação, nada sobre eletricidade e tudo mais. Então, cara, quando essas coisas, quando a pessoa começou a fazer e começou a dar errado, a gente percebeu aí que tinha alguma coisa que a gente precisava se inteirar, porque a gente estava sendo enrolado, tá? Então, é muito importante, pessoal. Isso eu vou falar quando chegar na parte do que nós faríamos diferente. Mas as consequências desse nosso erro foram prejuízos, né? Todos esses erros geraram prejuízo, então só para vocês entenderem como é perigoso isso aí, tá? Muito estresse, pessoal. Foi muito estressante não saber sobre nada, porque a pessoa te fala uma coisa, né? Você não entende nada sobre o assunto, aquilo dá errado,
a pessoa tenta te explicar de novo sobre outra coisa, então você se sente enrolado. É muito frustrante, tá? Então gera um estresse muito grande também, tá? E trabalho duplicado, né? Porque muito provavelmente você, se tiver alguma coisa errada, vai ter que ser refeito. Então trabalho duplicado é prejuízo e é estresse também, tá bom? E o que a gente faria diferente nesse terceiro grande erro, pessoal, né? A gente aprendeu bastante com ele e hoje a gente não faz nada, absolutamente nada, sem que a gente estude sobre o assunto antes, estude bastante sobre o assunto antes, tá certo? Sem procurar profissionais com indicações de pessoas de confiança, tá certo? A gente não faz nada que não seja indicado por pessoas de confiança, tá? Ou pessoas de confiança ou então pessoas que a gente até conheceu na internet e tudo mais e viu que o projeto deu certo, né, e tudo mais, acompanhou isso aí, viu que deu certo. Então a gente tem a prova de que aquilo funciona, tá certo? Então, procurar profissionais com esse perfil, com indicações, tá certo? E a gente nunca fica preso à opinião de uma só pessoa, nunca, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês com relação à bomba, né, a bomba, que foi uma das poucas coisas que a gente acertou, né, em relação a isso aí, que logo de cara a gente percebeu esse nosso erro e começamos a melhorar isso aí. A gente começou a procurar outras pessoas, outros especialistas sobre irrigação para perguntar sobre a nossa bomba, né? Qual bomba a gente poderia utilizar. Aí nós consultamos, por exemplo, o X, o Y e o Z, né? de especialistas. O X falava que uma bomba, por exemplo, de 5 cavalos dava conta. O Y falava que uma bomba de 7 cavalos dava conta. O Z falou que uma bomba de 8 cavalos dava conta. E aí a gente depois voltou perguntando para o X se uma de 8 dava conta, o X confirmou, o Y também confirmou, então chegamos aí a um ponto comum e vimos que uma bomba de 8 cavalos era suficiente. Então a gente faz essa pesquisa, retoma a conversa, debate com essas pessoas, esses especialistas, para adquirir conhecimento também e tomar uma boa decisão, tá certo? Então, pessoal, são essas coisas que a gente faria diferente, né? Essa questão de nunca ficar preso à opinião das pessoas, nós não fizemos no primeiro momento. E quando nós percebemos que essa questão da gente não saber nada sobre o assunto era muito perigoso, nós começamos a fazer. Então, eu botei aqui para vocês entenderem melhor essa posição. Beleza? Pessoal, esses aqui foram nossos 3 maiores erros, tá certo? Como eu falei, essa aqui é a parte 1 do nosso vídeo. Vai ter a parte 2, tá certo? Porque tem bastante coisa para falar para vocês que é importante. Vai ter também sobre o maracujá. Então, para você não ficar de fora disso aí, faz o seguinte. Não esquece dos passos básicos que eu falei lá no início. Se inscreve no canal, deixa o seu like e nos segue nas redes sociais, porque nas redes sociais, primeiro, eu sempre aviso sobre os vídeos novos. Então, você vai estar sempre sabendo sobre eles saindo. Se você curtir, o YouTube vai entender que você está gostando do nosso conteúdo e ele vai te sugerir sempre isso aí, a gente não vai desaparecer da sua timeline. E se você se inscrever, isso aí vai, todos esses outros passos aí vão surtir efeito porque você está inscrito no canal. Beleza? Então, galera, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês no objetivo de vocês, nos sonhos de vocês. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. E até lá.